É necessário compreender claramente o que significa o ser e por que deve crescer e desenvolver-se paralelamente ao saber, embora permaneça independente. Se o saber prevalece sobre o ser, ou o ser sobre o saber, disso sempre resultará um desenvolvimento unilateral. E esse desenvolvimento não poderá ir longe. Deve fatalmente conduzir a uma grave contradição interior e deter-se aí. Um dia talvez falaremos das diferentes espécies de desenvolvimento unilateral e seus resultados. Na vida corrente, o único caso que encontramos é aquele em que o saber prevalece sobre o ser. O resultado toma forma de uma dogmatização de certas ideias, e a partir daí qualquer desenvolvimento ulterior do saber torna-se impossível, devido à perda da compreensão. Agora falarei da compreensão. Mas o que é a compreensão? Tratem de fazer-se essa pergunta e verão que não podem respondê-la. Até agora sempre confundiram compreender com saber ou possuir informações. Mas saber e compreender são duas coisas completamente diferentes e vocês devem aprender a distingui-las. Para compreender uma coisa, vocês devem ver a sua relação com qualquer objeto mais vasto ou com um conjunto maior, bem como as consequências dessa relação. A compreensão é sempre a compreensão de um problema restrito em sua relação com um problema mais vasto. Suponham, por exemplo, que eu lhes mostre um antigo rublo russo de prata. Essa era uma moeda antiga do tamanho de uma moeda atual inglesa de meia coroa, valendo, entretanto, cerca de 2 shillings. Podem olhá-la, estudá-la, ver em que ano foi cunhada, descobrir tudo o que se refere ao czar, cuja efígie aparece numa das faces, podem pesá-la, podem até fazer-lhe a análise química e calcular o teor exato de prata que contém. Podem aprender o que quer dizer a palavra rublo e como seu uso se generalizou. Podem, sem dúvida, aprender tudo isso e muitas outras coisas, mas não compreenderão jamais este rublo nem sua significação. Enquanto ignorarem que, antes da Primeira Guerra Mundial, seu poder aquisitivo correspondia a mais ou menos uma libra inglesa e que o poder aquisitivo do rublo, dinheiro da Rússia bolchevista, antes do seu desaparecimento, era apenas de 1,5 shilling. Se fizerem essa descoberta, talvez compreendam algo deste rublo, e talvez de outras coisas mais, pois a compreensão de uma coisa leva em seguida a compreensão de muitas outras. Crê-se com frequência que compreender quer dizer encontrar um nome, uma expressão, um título ou um rótulo para um fenômeno novo ou inesperado. O fato de achar ou de inventar palavras para coisas incompreensíveis nada tem a ver com compreensão. Ao contrário, se pudéssemos nos desembaraçar da metade de nossas palavras, talvez tivéssemos mais chances de adquirir certa compreensão. Se nos perguntarmos o que significa compreender ou não compreender um homem, nos seria necessário primeiramente considerar o caso em que nos encontramos na impossibilidade de falar em sua própria língua. É óbvio que 2 homens que não falam a mesma língua não se compreenderão um ao outro. Devem ter uma linguagem comum ou entender-se com relação a certos sinais ou símbolos pelos quais designarão as coisas. Suponham agora que no decurso de uma conversação não estejam de acordo com seu interlocutor quanto ao sentido de certas palavras, sinais ou símbolos. Cessarão novamente de se compreender. De onde decorre o seguinte princípio: não se pode compreender sem estar de acordo. Na conversação corrente dizemos frequentemente: compreendo-o, mas não estou de acordo com ele. Sob o ponto de vista do ensinamento que estudamos, isso é impossível. Se compreendem um homem, estão de acordo com ele. Se não estão de acordo com ele, não o compreendem. É difícil aceitar essa ideia e isso significa que é difícil compreendê-la. Como acabo de dizer, há 2 lados do homem que devem ser desenvolvidos durante o curso normal de sua evolução: o saber e o ser.
mas nem o saber nem o ser podem imobilizar-se ou permanecer no mesmo estado. Se um deles não cresce e não fortalece, diminui e se enfraquece. A compreensão é, de certo modo, a média aritmética entre o saber e o ser. E isso mostra a necessidade de um crescimento simultâneo do saber e do ser. Se um dos dois diminui enquanto o outro aumenta, isso não altera a média aritmética. Essa ideia permite explicar por que compreender significa estar de acordo. Para que se compreendam dois homens, devem não só possuir um saber igual, mas lhes é também necessário um ser igual. Só então é que será possível uma compreensão mútua.